Bom dia, faltando aí 30 segundos para nós iniciarmos a nossa oração. Já estou aqui me colocando, me preparando aqui. E quem for chegando, 6h30 nós começaremos pontualmente. Então tá faltando aí alguns segundinhos, estou até conferindo aqui no relógio ao lado, para começar pontualmente. Ok, então vamos lá. Hoje eu trago para vocês, como eu disse, a orientação, acerca desse livro, tudo aquilo que foi mensagem para mim. Repito sempre no início para aqueles que quiserem até adquirir o livro, chama-se A Viagem do Outro Cristão. E o que esse livro trouxe para mim de aprendizado está trazendo, né? A palavra de Deus, ela é atual, então mesmo que eu tenha tirado essa mensagem há um tempo atrás, mesmo que eu tenha tirado essa mensagem, saído a mesma mensagem para mim há alguns anos, quando ela sai novamente, ela é atual, ou seja, para aquele momento que eu estou vivendo, é para aquele momento em que eu estou passando. Então a mesma palavra, a palavra de Deus, ela pode ter diferentes conotações, não porque a palavra muda, mas porque o momento que você está vivendo é diferente, o momento que você está vivendo é outro. Então é muito importante você prestar atenção no que a palavra de Deus vai dizer para você naquele momento, porque ela é atual. Então é importante, né? Isso aqui para mim vai ser uma revisão em algumas situações. Bom dia, minha querida Maria José. Bom dia. E então nós vamos iniciar hoje com o número 2. E hoje a palavra do livro ela diz, perdão, orientação da alma. Eu vou ler para vocês primeiro para depois nós comentarmos. Orientação da alma. Não é pela energia humana que entramos no reino. Somente quando permanecemos firmes na provação e nas tribulações é que experimentamos o ensino e a orientação para novos caminhos. Meu coração é um santuário e à medida que você ora, eu o conduzo à unidade comigo na adoração. Este é um lugar sagrado e o pecado precisa ser removido antes que você consiga entrar com alegria. Não tente entrar nesse lugar antes de humilhar-se e esvaziar-se de todo amor próprio e egoísmo. Tenho muito trabalho a fazer, mas não posso usar um vaso que não esteja completamente rendido a mim em completa dedicação. A orientação da alma deve estar centrada em mim. Se estiver fora de equilíbrio e centrado em você mesmo, sempre contribuirá para a sua destruição e a dos outros. Por esse motivo, você nunca deve buscar me servir impelido pela vontade própria. Essa atitude sempre redundará em desastre e confusão. O que essa palavra quer dizer para mim, principalmente, tá? Porque eu digo que eu não sou nenhuma teóloga, eu estou aqui trazendo para vocês as experiências que eu tive, que eu estou tendo com a palavra de Deus, também no meu crescimento espiritual. Então, é engraçado, não é coincidência, mas é providência que eu, desde ontem, estou ali no momento de adoração, na comunidade Olhar Misericordioso, e agora há pouco postei para vocês aí no Stories a experiência que eu tive com Deus nessa adoração. Deus me acordou hoje às 3 e pouco da manhã, eu achei que já era umas 5 e pouco, tinha perdido a hora, acordei 3 e pouco da manhã, e aí fiz a oração do terço e vim para aqui, para a biblioteca, onde eu tinha deixado o meu computador ligado no canal Olhar Misericordioso, para que a graça de Deus entrasse na minha casa, mesmo eu dormindo, né? É um momento de adoração, então eu estava aqui com o computador ligado. À medida que eu vim aqui, antes ainda de tomar um cafezinho, hoje eu vou fazer um pequeno jejum, então fui tomar um café bem rapidinho, para depois fazer jejum até as 3 horas, que é a hora da misericórdia. E eu vim para aqui para fazer justamente o terço da misericórdia. E olha só, quando eu me prostrei diante de Jesus, aqui na Eucaristia, tinha um padre fazendo uma oração, e o nome do padre era o nome de uma pessoa que eu atendi no Ministério Público quando eu era assessora de promotor. E a pessoa que eu atendi era um menino que foi abusado sexualmente. E muitos sabem da minha história, que eu também fui molestada.
E olha só o que Deus trouxe para mim durante esse momento agora de adoração. Eu me prostrei diante dele e eu coloquei no coração de Jesus, falei, Senhor, recebe todas as crianças que, como eu, também sofreram isso, para que sejam curadas, para que sejam libertadas, porque o nome do sacerdote lembrou o nome de uma pessoa que eu atendi no Ministério Público, de uma situação muito ruim, que também cutucou, como se diz, a minha dor. E o que veio a mim? Eu não me sentia digna de estar prostrada diante de Deus e pedir a Ele bênçãos. Gente, nós podemos pedir o que quiser para Deus, porque Deus é grandioso para fazer. E sabe o que veio para mim? Graças que eu não recebi, porque eu me achava indigna de estar diante de Deus em razão do abuso que eu sofri. E me veio uma ferramenta que eu fiz no coaching, quando eu estava em Curitiba, e que foi muito difícil, desafiador para mim, inclusive, fazer, porque eu me sentia suja em razão do abuso que eu sofri. É normal, infelizmente, que a criança se sinta suja. E essa sujeira ainda estava me atrapalhando, essa sujeira que eu achei que tivesse, porque Deus não me vê assim. Mas olha como o inimigo trabalha na nossa mente, para que eu me achasse indigna de estar na presença de Deus e receber dele as graças que ele tinha para mim, que ele tem para mim. Nesse momento agora, pouco antes de eu começar aqui, era umas 5 da manhã mais ou menos, Deus me deu essa graça e me curou. Foi um momento extraordinário, mas porque me prostrei na presença de Deus, abri meu coração orando por outras pessoas e Deus veio agir em mim. Olha como Deus é zeloso, olha como Deus é misericordioso. Ele me acordou para fazer a oração e para me dar a cura. Gente, e isso, olha só, vem justamente nessa palavra. Eu falo que não existe coincidência, mas sim providência. Olha aqui, meu coração é um santuário, diz Deus. À medida que você ora, eu o conduzo à unidade comigo na adoração. Deus acabou de fazer isso comigo. Deus acabou de me unir a Ele na oração por outras pessoas e me curou. Então, me lembrou isso de um sacerdote que me falou uma vez, Nice, eu estava muito mal e as pessoas me pediram oração e eu disse para ele, padre, não consigo nem rezar. Ele falou, Nice, você é um cano enferrujado por onde passa a graça de Deus, a água pura que é Deus. Ou seja, se você faz oração para o outro, à medida que você faz para o outro, você também se cura. Então, essa ferrugem que há em mim vai saindo e eu acabei de testemunhar isso e estou testemunhando para vocês, para que vocês entendam como funciona a graça de Deus. É simples demais, mas eu preciso me colocar diante dele. Mas para eu me colocar diante dele, eu tenho que me humilhar, e não é uma humilhação porque Deus quer nos ver prostrados diante dele, não, mas de me esvaziar do meu egoísmo, do meu eu posso, né? Eu sei, eu posso, eu sou capaz, eu não sou capaz sem a graça de Deus. A graça de Deus vai acontecer na minha vida por pura vontade dele. Mas eu preciso me colocar a caminho novamente, o que eu falei ontem, eu preciso me colocar a caminho, eu preciso estar disposta a receber essa graça. E para isso eu preciso o quê? Olha aqui, me esvaziar do meu amor próprio, do meu egoísmo. E à medida que eu estava orando para outra pessoa, eu não estava pedindo oração para mim, eu estava lembrando das pessoas que sofreram, porque lá no Ministério Público foram muitos casos de abuso sexual. E cada vez que eu pegava um processo daquele, cutucava, minha dor feria, machucava, porque eu ainda não estava completamente curada daquela dor, e Deus me curou num processo de coaching. Só que agora ele me curou, acabou de me curar através de uma oração, quando me prostrei diante dele, pedindo por outras pessoas. E olha só, ele me curou do quê? De me achar indigna de estar na presença dele e pedir a graça. Olha como o inimigo trabalha para que você não receba a graça de Deus. Olha como ele é astuto. Então, eu me sentindo indigna, não vou pedir. Ou então eu vou pedir achando já que não vou receber, porque estava me sentindo suja. Olha que coisa maligna mesmo que o inimigo trabalha na nossa mente. E a nossa mente é um campo de batalha. Existe até um livro que diz isso, né? Mente é o campo de batalha. Eu preciso trabalhar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções para que eu esteja liberta disso e para que a graça de Deus chegue até mim. Gente, agora foi um negócio para mim isso aqui que aconteceu. Foi um negócio, eu me emocionei muito, eu chorei, até pedi, Senhor, me restabeleça para que eu consiga fazer a live, porque eu estava muito emocionada.
com a graça de Deus. Então, o que o inimigo faz? Ele quer que você esteja fora da graça, ou seja, em desgraça, sem a graça de Deus. Mas Deus é tão bom que no momento ali que eu nem esperava, Ele veio até a mim e me resgatou. Mas por quê? Porque eu estava prostrada diante dEle, eu já estava em oração com Ele, já estava em conexão, por isso eu falo da importância de estar em conexão com Deus, de você acordar e já estar em conexão com Deus e consigo mesmo, para que Deus possa fazer as coisas em você. Talvez o que você não esteja recebendo de Deus é porque você não está em conexão com Ele, não está em comunhão com Ele. Então é importante que você esteja em comunhão com Deus, é importante que você esteja em conexão com Deus. Eu preciso estar em conexão com Deus para que eu receba a graça dEle e para que eu não abra brechas para o inimigo entrar. Porque o inimigo ele vai querer tirar a graça que Deus tem para você e para mim. Gente, que cura eu recebi agora, que cura, só Deus sabe a importância disso para mim, a cura daquela situação do meu abuso eu já tinha recebido, mas olha só, eu não me achava digna de estar na presença de Deus e pedir para Ele o que eu posso pedir. E Deus pode me dar muito e pode te dar muito. E eu não estou falando em bens materiais só, gente, mas eu estou falando em tudo. Quando você participa de um terço com Pedro Siqueira, eu sempre cito ele porque ele tem muitas revelações. Maria José sabe porque ela acompanha o Pedro Siqueira também. Ele fala, peça muito porque Deus pode muito. Mas olha como o inimigo estava trabalhando para que não pedisse muito, ou seja, você não é indigna, você não vai receber. Olha que coisa absurda. Mas Deus é bom e Ele vem em meu socorro e vem em teu socorro. E olha aqui, falando novamente, orientação da alma. Gente, Deus está dando uma orientação para você aqui. Tenho muito trabalho para fazer, mas eu não posso usar um vaso que não esteja completamente rendido a mim em completa dedicação. Ou seja, eu preciso estar dedicando o meu tempo com Deus, seja no meu trabalho. Não é aquela pessoa ficar orando o tempo todo, rezando o tempo todo, não é isso. Cada um é chamado na sua missão naquilo que é teu trabalho. Então, quer dizer, você pode servir a Deus onde você estiver. Você pode servir a Deus estando no mercado, supermercado, falando de Deus no supermercado. Tá vendo? A Maria já está colocando ali, Pedro é maravilhoso, é instrumento de Deus. Gente, Pedro Siqueira é uma pessoa ungida. É uma pessoa, estive com ele nas peregrinações, ele é uma pessoa extraordinária, usada por Deus, um instrumento de Deus. Então, se você quer crescer na espiritualidade também, vá lá, assista as lives do Pedro Siqueira, os terços do Pedro Siqueira. Ele tem visão maravilhosa de Nossa Senhora, de anjos, de santos. Ele fala o nome dos anjos, gente. É um negócio fora do comum. É um dom que Deus deu a ele. Uma pessoa humilde, uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu realmente acompanho muito o Pedro Siqueira. E cresci muito na espiritualidade com ele. Inclusive hoje, às 19h30, tem uma live dele com o orientador espiritual dele, que é... não vou lembrar o nome, do Frei Juan Antônio Esperrel. Ele é extraordinário, vai ter uma live hoje, vai lá no canal do Pedro Siqueira. Por quê? Porque nós precisamos crescer na fé. Olha aqui, tenho trabalho a fazer, mas não posso usar um vaso que não esteja rendido a mim em completa dedicação. Eu preciso me dedicar a Deus. Deus vai me dar graças, Deus vai me conceder graças. Mas eu não posso buscar Deus como um remédio, como uma farmácia, né? Tô doente, corro lá. Não tô doente, volto e abandono Deus. Não é uma vida de oração, uma caminhada. Deus é maravilhoso, misericordioso e eu preciso estar em conexão com Ele para que as coisas na minha vida aconteçam, para que os nós da minha vida desatem. Eu preciso estar. Gente, eu gostaria que todos entendessem, porque eu custei entender isso. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo a graça de Deus vai entrar na sua vida. Porque a graça de Deus ela vai entrar na sua vida e vai permanecer na sua vida à medida que você estiver em conexão com Ele. E não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos de Deus pelo nosso pecado, pelo nosso desleixo, pela nossa preguiça de oração. É claro que não é todo dia que você consegue fazer todas as orações, mas o momento de oração com Deus não precisa ser só um momento, tirei meia hora, você pode estar em conexão com Deus o tempo todo. Você pode estar em oração com Deus no caminho, na caminhada, você está indo tomar um banho, você está tomando banho e falando com Deus, conversando com Deus.
Os próprios exercícios do coach nos unem a Deus. Quando eu falo, eu sou vitoriosa, eu sou filha de Deus, eu sou filha amada de Deus. Naquele exercício eu sou. Quando eu faço os exercícios de gratidão, gratidão, Senhor, por essa água que eu estou aqui tomando um banho, por essa água que eu estou bebendo. Gratidão por esse momento de estar falando com outras pessoas e de repente estar levando a tua palavra para essas pessoas. Senhor, gratidão por tudo, gratidão pela minha vida, gratidão pelo amanhecer, gratidão por poder ouvir, por poder enxergar. Quantas pessoas não têm isso? Quantas pessoas não têm oportunidade de enxergar, de ver os raios do sol? Quantas pessoas não têm a visão, não têm a audição? Imagina, gente, eu falo assim, Deus é extraordinário, Deus é bom demais. Só que nós precisamos estar em conexão. Então, o que essa palavra vem falar com você? O que essa palavra vem dizer para você? Olha só, tenho muito trabalho a fazer, mas Deus precisa de você. Não porque Ele realmente necessita de você. Deus pode fazer tudo sem a nossa permissão, sem a nossa ajuda. Ele não precisaria de nós, mas Ele quer contar conosco. Então, olha só, eu preciso que a tua alma esteja centrada em mim, diz Ele. Ou seja, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render a Deus. Gente, quantas pessoas que às vezes não recebem as graças porque não estão conectadas com Deus. Olha aqui, Maria José dizendo, você também estou. Então, obrigada, Maria José. Penso que somos todos onde estamos. Eu recebi uma graça de Deus quando uma paciente minha me disse que começou a rezar o Santo Terço, por me ouvir a falar da força e do poder da oração. Olha só. Gente, nós somos instrumento de Deus. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa pregar para grandes multidões. Madre Teresa de Calcutá dizia isso, né? Quer dizer, eu preciso ser uma pessoa, uma formiguinha, um trabalho de formiguinha. Então eu sou uma gota no oceano. Mas sem essa gota que sou eu no oceano, o oceano não seria o mesmo. Então seja só você está pregando para uma pessoa, ótimo, glória a Deus. Está pregando para 1 milhão, não importa. Se você salvar, se você ajudar na conversão de uma alma, isso é agradável a Deus. E para a gente também, né, é tão gratificante você saber que você foi um instrumento de Deus e aquilo que o Padre Aldinei disse, à medida que eu sou canal da graça, eu que sou um cano enferrujado me limpo. Então, quer dizer, eu dou, mas eu recebo. Eu sou canal de graça, mas eu também, a graça é uma via de 2 mãos, ela vai e vem. Então, eu sou canal de graça para você e você é canal de graça para mim. Então, 2 pessoas, eu só atingi uma pessoa. Gente, você não sabe, é Deus quem vai fazer a obra. Não importa se você atingiu só uma pessoa, se foram 10 pessoas, se entender, importante é você ser instrumento de Deus, porque a graça quem vai fazer é Ele. E Ele sabe o coração de quem Ele vai tocar, Ele sabe o coração de quem Ele vai atingir. Gente, que coisa maravilhosa. Isso, Maria José, porque o que acontece? É quando você se doa, o outro recebe a graça, mas a gente recebe em dobro. E a felicidade que nos inunda é tão grande, é tão extraordinária, que não dá para descrever o sentimento, não é? É assim, não dá para descrever. E aí eu vejo muitos pregadores e eu falo assim, gente, fisicamente às vezes até abatidos, porque são instrumentos de Deus, são pessoas. Eu vi muitas vezes o Pedro Siqueira muito abatido em razão de toda a oração que ele é feita, então ele é instrumento de Deus, mas a alma dele preenchidíssima. Por quê? Porque Deus recupera essa alma de uma maneira extraordinária, porque ele está sendo canal de graça. Então, embora o semblante, talvez o físico esteja abatido, a alma está repleta, cheia, e é isso que vai trazer paz para nós. Não é eu ser um grande pregador, não é eu falar para multidões, não, é eu ser usada por Deus, não importa se é para 1, 2 ou 3 pessoas. Então, olha só que bacana, Deus vai curar você, Deus, à medida que você se doar, à medida que você doar o seu tempo para outra pessoa, Deus vai curar você também. E não importa se é para 1 ou se é para 1 milhão. Importante é você se colocar a caminho. Meu Deus, quando Deus suscitou no meu coração para fazer essas lives, e eu estou em oração já há muito tempo, desde 2018, Deus, já lá nos cursos de coach, Ele falou, né, comigo que seria um coach voltado mais para a parte espiritual. Mas eu falei, como, Senhor?
E ele foi um exercício que eu fiz com a Ana Cristina. E aí eu falei, como? Mas Deus sabe, Deus vai usar. E eu venho em oração há muito tempo. Outro dia falei com uma treinadora da Febracis, Roberta. Eu falei, Roberta, Deus está me suscitando isso. Ela falou, amiga, já foi faz tempo, já tinha que ter começado. Então talvez nós retardemos o projeto de Deus na nossa vida, porque pensando, como eu vou fazer? Como eu não sou capaz? Mas Deus vai capacitar, e a hora que eu abrir a boca é Ele que vai falar por mim, não sou eu. E eu tenho que ter essa humildade, não ter essa arrogância de que eu estou falando aqui por mim, não estou falando aqui porque Deus está agindo através de mim. Porque se não fosse o agir dele, talvez a minha boca se calasse, eu não conseguisse falar nada, eu não conseguiria transmitir nada. Então, olha a importância de você deixar que Deus haja. Que Deus haja no nosso coração, que Deus haja através de pessoas, que Deus haja, sei lá, gente, é como eu falei, de repente você está no supermercado, um olhar que você dá para a pessoa, um V0 que nós falamos, né, no coaching, um olhar, aquele olhar de Jesus que atravessa aquela camada talvez endurecida daquele coração que está na sua frente, e talvez você seja a única pessoa que dê um olhar de misericórdia para aquela outra pessoa que está naquele dia. Então, voltando aqui para a nossa palavra, gente, que extraordinário, olha aqui. Por esse motivo, você nunca deve me buscar me servir impelido por vontade própria. Essa atitude sempre redundará em desastre e confusão. Então, é aquela pessoa que eu quero fazer, eu vou fazer, e eu quero falar palavras bonitas, eu quero ser um grande orador. Gente, Deus, ele usa as pessoas mais humildes. Você não precisa ser letrado, você não precisa ser uma pessoa estudada para poder você falar de Deus. Eu conheço pessoas muito mais humildes que foram usadas por Deus. Gente, se você olhar a história, e eu repito, olha só, eu estou aqui no santuário, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Olha como Nossa Senhora apareceu para quem? Para o índio. Uma pessoa simples, que é um santo, né? Hoje é um santo, tenho certeza, porque imagina a pessoa ter a graça de receber a visita de Nossa Senhora, ele apareceu para uma pessoa simples. Por que a pessoa simples? Porque geralmente não tem arrogância, porque a pessoa simples, ela acredita mais, a fé dela às vezes é mais forte. Então, as pessoas quanto mais letradas, vamos dizer assim, quanto mais conhecimento científico tem, talvez ela vá abandonando a espiritualidade, a fé. Não que não existam grandes teólogos também, muito movidos pelo Espírito Santo, mas eu estou dizendo que é na simplicidade que Deus age. Então ele não vai agir em mim porque eu sou uma pessoa famosa ou conhecida ou qualquer coisa do gênero, ele vai usar pessoas mais simples, mais humildes e talvez com uma linguagem muito simples para falar o teu coração. Mas você também precisa ser boca de Deus e deixar-se usar. E não, porque é uma armadilha muito grande do inimigo falar que você não é capaz. Como fez comigo ali. Você não é digna de estar na presença de Deus e pedir qualquer coisa para Ele. Então quem não assistiu o comecinho da live, depois vai lá e revisa para entender o que eu estou falando agora, senão vai ficar muito repetitivo. A graça que Deus me concedeu hoje, nessa madrugada. Então o inimigo ele trabalha de uma maneira assim, você quer fazer as obras, né? Deus suscita no teu coração, porque não tem que ser o nosso querer, tem que ser o mover do Espírito Santo. Então Deus suscita no teu coração, faça isso. E você coloca em oração, Senhor, me dá. Eu sempre faço isso, Senhor, me dá comprovação disso, me dá, se isso é de Deus, confirma. Para que eu não seja enganada também de querer achar que é mover do Espírito Santo e fazer pela minha própria vontade. Mas também eu tenho que estar em conexão com Deus para quê? Para que Ele haja em mim e eu realmente haja de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha vontade. Então, prestar muito atenção nisso. Quando Deus suscitar em teu coração o que é para fazer e você tiver dúvidas, você pede confirmação. Senhor, confirma se isso é vosso. E Deus age numa singeleza. Se for algo turbulento, não é de Deus. Se for algo que te inquieta, que te incomoda e que é algo ruim, traz um sentimento negativo, é do inimigo. Se não for, porque Deus ele é muito sutil, ele age na tranquilidade, na serenidade. Então, mas peça confirmação. Eu peço, porque né, eu não tenho essa conexão tão grande com Deus como eu gostaria de ter, como muitos santos tiveram.
Então eu falo, Senhor, me confirma se é vosso. Tanto que eu vinha desde 2018 esperando Deus me colocar onde que é para eu agir. E Deus me colocou para agir lá, montar aquele projeto Recomeçar em Terra Boa. E depois agora para fazer essas lives. Mas eu pedi confirmação. Eu falo, Senhor, fala por mim, porque eu não sou capaz. Eu sei que só pela minha capacidade eu não consigo, mas o Senhor pode tudo. E o Senhor pode falar pela boca dessa pessoa aqui, que embora indigna, tá se colocando ao teu serviço. Então se coloque a serviço de Deus, aonde você estiver. Se coloque a serviço de Deus e você não precisa de grandes coisas para agir, você precisa ter um coração grande para Deus agir. Então você não precisa ser grande, mas o teu coração tem que ser muito grande para que ele seja morada de Deus e para que o Espírito Santo haja em você. E nesse momento, agora já são 6h55, gente, como passa 25 minutos, né? Passa muito rápido. Mas eu creio que eu tenho trazido isso aqui para você e vou colocar mais uma vez uma palavra aqui, ó. A orientação da alma deve estar centrada em mim. Orientação da alma deve estar centrada em mim. Se estiver fora de equilíbrio e centrada em você mesmo, sempre contribuirá para a sua destruição e a destruição dos outros. Ou seja, se eu não estou em conexão com Deus, se eu não estou agindo pelo mover do Espírito Santo em mim, eu posso ser causa de destruição, da minha própria destruição e da destruição de outras pessoas. Então, a minha oração hoje é para que nós, e me incluo nisso, para que nós nunca sejamos causa de destruição para ninguém, nem para nós mesmos, nem para outras pessoas. Então, nesse momento, vou fazer uma pequena oração por mim, por você que está aqui na live, por você que vai assistir mais tarde. Que o Senhor Deus venha nos auxiliar e que o mover do Espírito Santo seja para nós um mover no sentido de auxiliar, de ajudar, de trazer para pessoas coisas boas, para que o Santo Espírito de Deus venha agir em nós, para que nós sejamos canal de graça. Senhor, que o seu mover seja o nosso mover, que o nosso andar seja o vosso, que o nosso olhar seja o vosso, que o nosso escutar seja o vosso, que a minha boca fale palavras inspiradas por ti, que venha do meu coração. Então que o Espírito Santo hoje derrame graças e bênçãos sobre nós, dando uma porção redobrada do seu Santo Espírito, inflamando de nós o nosso coração, para que onde nós formos nós sejamos canal de graça de Deus, para que onde nós passarmos nós sejamos instrumento de Deus, que por onde nós formos que nós sejamos boca de Deus. Que o Espírito Santo venha agir poderosamente sobre nós, retirando todo o nosso egoísmo, esvaziando de nós mesmos para que o nosso agir seja o agir do Espírito Santo. Senhor Deus, por onde nós formos, Senhor, que nós levemos a Ti, a Tua palavra, o Teu olhar, o Teu coração, o Teu amor, o Teu olhar misericordioso. Senhor, que sejamos instrumentos vossos. Não permita, Senhor, que o nosso egoísmo, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de aparecer, impeça a Tua graça em nós. Senhor, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, para que o Seu agir, para que o Seu mover, Senhor, seja através de nós, levado um instrumento de graça, de canal de graça, de bênção para outras pessoas. Senhor, não permita que a nossa falta de fé impeça a Tua graça na vida de outras pessoas, Senhor. Aumenta e fortaleça a nossa fé, que o nosso coração esteja conectado de tal forma com o vosso, que quando nós olharmos para a pessoa, ela sinta o Teu olhar. Que quando nós falarmos com a pessoa, que ela sinta a Tua presença, o Teu coração, falando por nós. Que o Teu agir, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre nós poderosamente. Senhor, meu Deus, capacita-nos, porque somos canos velhos, enferrujados, Senhor. Mas que a Tua graça passe por nós e à medida que for passando, vá nos curando também. Mas que chegue, Senhor, e outras pessoas, que nós sejamos fonte por onde jorra a água viva que és Tu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, concedendo-nos todas as graças, reavivando em nós os dons, para que nós possamos cada dia mais ser instrumentos vossos nessa terra, para que nós possamos ser canal de graça, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos. Senhor, dá-nos a humildade, Senhor, de nos prostrar diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor,
e que a obra, Senhor, é feita por vós e não por nós. Senhor Deus, que nós sejamos realmente instrumentos vossos nessa terra, enquanto vivemos, e que um dia lá no céu possamos apresentar, não somente a nós, mas também tantas almas quantas nos foram confiadas, que nós possamos, reunidos no céu um dia, saber que fomos realmente canal de graças e lá encontrarmos as almas a quem nós ajudamos aqui, diante da Tua grandeza e da Tua majestade, Senhor. Assim peço e assim espero, Senhor. Amém. Um grande beijo para você, obrigado por estar aqui. A live já tem meia hora, então, Senhor, que o Senhor seja o canal da graça para nós e que nesse dia nós levemos a Tua presença por onde nós formos. Um grande beijo e até amanhã. Amanhã é o terceiro dia da live. Convide mais pessoas para que venham assistir conosco e participar conosco. Comente também, se quiser mandar algum pedido de oração para que nós possamos colocar aqui na presença de Deus e que nós possamos realmente crescer espiritualmente, porque eu também quero crescer junto com vocês. E se eu estou aqui não é porque eu sou melhor. Muito pelo contrário, talvez eu seja a mais pecadora de todos e por isso que Deus me deu essa missão. Porque eu sou o cano enferrujado que precisa ser lavado e purificado. Um grande beijo. Até amanhã.